O Corinthians entra em 2026 cercado de incertezas, transfer ban, mudanças internas, jogadores retornando de empréstimo e um camisa 10 que já pode assinar com outro clube. As próximas semanas podem definir o rumo do timão. Antes de pensar em contratações, o Corinthians precisa resolver um problema sério: os transfer ban impostos pela FIFA e pela CBF. Enquanto a diretoria tenta destravar o mercado, o clube observa alternativas internas. 3 jogadores que passaram 2025 emprestados retornam ao Parque São Jorge em 2026. Os nomes são Fagner, Alex Santana e Pedro Raul. Fagner atuou pelo Cruzeiro durante toda a temporada. Pedro Raul chegou a disputar 6 partidas pelo Corinthians antes de ser emprestado ao Ceará. Já Alex Santana foi anunciado como reforço do Grêmio em junho. Os 3 retornam com contrato ativo. A decisão agora passa pelo planejamento do elenco, reintegração ou novas negociações. Enquanto o time profissional vive indefinições, o Corinthians aposta na base. O clube divulgou a lista oficial de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inscritos do Corinthians: goleiros Matheus Correia, Gustavo Milani e Nicolas Siqueira. Defensores: Jacaré, Pelegrim, Molina, Vera, Lorenzo, Robert Lopes, Guilherme Pires, Rodrigo Richard, Iago e Juan Victor. Meio-campistas: Thomas Lisboa, Bahia, Pedro, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim, Drude e Luca Caramico. Atacantes: Luiz Fernando, Léo Agostinho, Jonathan Domingos, Kaique, Rodrigão, Nicolas Araújo, Luiz Fábio e Nicolas Melo. A Copinha segue sendo uma das principais vitrines do clube. Historicamente, o Corinthians revelou nomes importantes na competição. O título da Copa do Brasil não encerrou a temporada do Corinthians. Ele abriu um novo capítulo. No gramado do Maracanã, após a vitória sobre o Vasco, Memphis foi direto. O camisa 10 falou em sonho: disputar a Libertadores pelo Corinthians em 2026. Mas, por trás da comemoração, havia um recado claro. Memphis deixou o campo cobrando postura, profissionalismo e estrutura. O discurso ganhou força nos bastidores. Internamente, dirigentes entenderam a mensagem como um alerta. O atacante deixou claro que não vê o Corinthians apenas como um projeto esportivo, mas como uma instituição que precisa se reorganizar. Segundo pessoas próximas ao clube, o tom do discurso incomodou, mas também expôs problemas antigos. Para Memphis, o Corinthians precisa voltar a disputar títulos grandes de forma constante. Libertadores e Campeonato Brasileiro todos os anos. A cobrança pública colocou ainda mais pressão sobre a diretoria em um momento delicado. Mesmo assim, o Corinthians ainda possui um trunfo importante: a Copa do Mundo. Memphis tem o objetivo claro de defender a Holanda no Mundial. Uma mudança brusca de clube, ambiente e país pode atrapalhar esse planejamento. Por isso, a permanência no primeiro semestre é vista como estratégica. Mas o tempo corre. Cada dia sem conversa formal aproxima o camisa 10 de outros mercados. Agora vamos ao assunto que mais movimenta os bastidores do clube: Memphis Depay. O atacante já pode legalmente assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, já que seu vínculo com o Corinthians vai até o dia 20 de junho. O pré-contrato é um acordo antecipado que define salário, duração e condições do futuro vínculo, válido a partir do fim do contrato atual. Pelas regras da CBF, isso só pode acontecer nos últimos 6 meses do contrato, exatamente o momento atual do Memphis. Mas para tirá-lo do Corinthians agora, o outro clube precisará efetuar o pagamento da multa rescisória. Para a Europa, 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. 50% desse valor ficaria com o jogador. Para o Brasil, 150 milhões de reais. Memphis teria direito a 20%, cerca de 30 milhões de reais. Apesar disso tudo, o próprio Memphis já demonstrou publicamente vontade de permanecer no Corinthians. O problema é que, até agora, as conversas de renovação ainda não começaram oficialmente, mas tudo mudará com a chegada de Marcelo Paz, que tem como prioridade renovar o contrato do jogador. Enquanto o futuro de Memphis segue indefinido, o Corinthians promoveu mudanças profundas nos bastidores. O último dia de 2025 foi marcado por decisões estratégicas. Com a chegada de Marcelo Paz ao cargo de executivo de futebol, o clube iniciou um novo ciclo administrativo. Saíram nomes históricos do departamento. Hamilton Correia deixou a função de supervisor de futebol. José Carlos de Freitas, o Zeca, saiu da coordenação administrativa. Para os lugares chegaram Júlio Manso e Thiago Aires.
Ambos trabalharam diretamente com Marcelo Paz no Fortaleza. A escolha indica uma tentativa clara de importar um modelo de gestão. Internamente, o discurso é de reorganização, profissionalização e controle. A expectativa é que as mudanças ajudem o clube a destravar o mercado, resolver pendências jurídicas e dar mais previsibilidade ao futebol. Essas decisões também impactam o planejamento de 2026. Elenco, renovações, contratações e estrutura passam agora por uma nova lógica. A cobrança externa aumentou. E o tempo para a resposta é curto. O Corinthians já tem o primeiro grande desafio de 2026 confirmado. A Confederação Brasileira de Futebol definiu a Supercopa do Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam no dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas para o Corinthians, essa partida vai além de uma taça. A Supercopa será o primeiro teste real da nova gestão do futebol. Será o momento de avaliar, na prática, se as mudanças internas surtiram efeito. Além disso, o jogo carrega peso simbólico. Corinthians e Flamengo representam as duas maiores torcidas do país. Um título logo no início do ano pode aliviar a pressão, dar confiança ao elenco e fortalecer o discurso da diretoria. Uma derrota, por outro lado, tende a ampliar questionamentos, principalmente sobre elenco, planejamento e comando. A Supercopa aparece como um divisor de percepção. Enquanto o futebol masculino vive um momento de reconstrução, o Corinthians segue ativo no futebol feminino. O clube anunciou a contratação de Paola Garcia, meia colombiana de 32 anos. A jogadora chega após passagem pelo Deportivo Cali. Ela enfrentou o Corinthians na final da última Libertadores. Paola atua principalmente como volante, mas também pode desempenhar funções mais ofensivas. A contratação indica uma busca por experiência e equilíbrio no meio-campo. Ela é a segunda jogadora confirmada para a temporada de 2026. A primeira foi Raíza, ex-Bahia. Internamente, o futebol feminino segue como uma das áreas mais estruturadas do clube. Mesmo com mudanças no cenário geral, o Corinthians mantém o investimento. A expectativa é seguir competitivo em todas as competições. A continuidade do projeto feminino contrasta com as incertezas do masculino e reforça a importância de planejamento a longo prazo,